Manhã hoje de quarta-feira, estamos ao vivo agora também pela nossa fanpage da Rádio Educadora, a fanpage mais acessada do Alto Vale, são mais de 145 mil seguidores. Nos acompanhe diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. E hoje, manhã de quarta-feira, como já anunciado durante toda a nossa programação da Rádio Educadora, recebendo aqui ao vivo nos estúdios, retorna aqui para falar de um assunto muito importante, né? Nossa amiga Gilmara Moraes Vilvoc, secretária de Assistência Social aqui do município de Itaió. Gilmara, mais uma vez, muito bom dia, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Educadora, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Aristeu. Eu tenho a grata satisfação de voltar aqui e gostaria de agradecer também a você, o espaço, a Rádio Educadora, para que a gente possa falar sobre a política de assistência social do município. Gilmara, quando você esteve aqui na última visita aqui, nós falamos, né, um pouco sobre o que é a assistência social. A gente sabe que é uma pasta complexa, com muito trabalho, com muita importância também dentro do município, trata aí assuntos relacionados à família, algo bem pessoal e que com certeza é uma pasta que merece todo carinho e respeito também e muita atenção, né? E a gente, em conversa, conseguiu trazer você para cá. A gente sabe que o trabalho é bastante lá, mas você é muito solícito ao nosso chamado, abre ali um espacinho na agenda e vem aqui para trazer para a população os trabalhos que são prestados, a importância também. E vamos falar um pouquinho de um serviço de proteção especial de alta complexidade. Como é que é construído esse serviço aí, Gilmara? Manda para nós. Como a gente, na outra vez que estivemos aqui, já chegamos a falar sobre isso, a assistência social ela passou por grandes modificações ao longo dos anos. E aí o que acontece? A assistência social ela está regulamentada em serviços. Nós atendemos proteção social básica, média e de alta complexidade. E assim como o SUS, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que a gente chama de SUAS, e dentro desse sistema a gente tem o serviço de proteção social de alta complexidade, que ele consiste na questão dos acolhimentos. Acolhimentos de crianças, acolhimentos de adolescentes e também de idosos. No caso de criança e adolescente, nós temos o nosso próprio equipamento aqui no município, cuja capacidade total de atendimento é de 20 crianças e adolescentes. E quando, diante das questões de necessidade de acolhimento de idosos, aí a gente acaba formalizando convênios com entidades que fazem o serviço de acolhimento em outros municípios. Gilmara, você fala, né, sobre essa atuação, né? Esse trabalho que é feito pela assistência social é um trabalho muito, vamos dizer assim, silencioso, né? Muitas pessoas nem sabem que tem a Casa Lar em Itaió, muitas pessoas não sabem que é feito esse trabalho, mas é um trabalho contínuo, um trabalho necessário que vocês têm também. Mas por que talvez esconder tanto, né? Que esconder é preservar também o direito das pessoas, né? Sim, a questão da preservação da imagem das crianças e adolescentes que estão acolhidas é um dos princípios desse serviço. O acolhimento institucional ele serve como uma medida protetiva. E aí o que acontece? A gente dentro desses critérios precisa ter a questão da proteção das crianças, não deixando de que eles vivam a vida na comunidade, a vida escolar. Tanto que um dos princípios do acolhimento, principalmente de criança e do adolescente, é que eles sejam o mais próximo possível de uma convivência familiar. Né? Então aí as crianças têm a rotina, têm a dinâmica de vida como se eles estivessem com as famílias. No entanto, eles estão no acolhimento, por quê? Porque eles sofreram algum tipo de violação, porque eles sofreram algum tipo de abandono, ou até mesmo violência, né? Violência física e emocional. E aí o que acontece? O acolhimento ele se torna necessário. Ele é uma medida que é provisória. Por quê? Porque estando no acolhimento, além de acolher e de amparar essa criança, esse adolescente que estão lá, existe todo um trabalho por trás dele, que é ou de que ele tenha a possibilidade de retornar para a família biológica, ou que ele tenha a possibilidade de retornar para a família extensa, que são parentes, né? Ou, em último caso, a questão da adoção, quando acontece a destituição do poder familiar e aí aquela criança, aquele adolescente acaba indo para a adoção.
Normalmente, o que a gente tem como princípio é o de que ele retorne para a família biológica. Por quê? Porque é lá que estão os laços dele. Mesmo muitas pessoas, mas lá ele tinha uma violação, lá ele tinha uma privação. No entanto, a gente tem que também olhar para essa família. Por que essa família chegou nessa situação de violação? Quais foram os motivos que levaram a acontecer essa violação? Então, a gente trabalha dentro do acolhimento essa questão de que a criança ou adolescente continue tendo uma vida, uma rotina diária de vida em um lugar que pareça um ambiente familiar. No entanto, está sendo trabalhada essa questão de que ele vai sair de lá, né? É uma medida provisória. E sempre é visado muito, né, Gilmara, a questão aí também da criança, né, porque ela sai do seio familiar e a gente percebe essa preocupação de vocês, né, da assistência social, ter o quê? Ter esse recolhimento, a criança não vai para uma sala, para um quarto, para um orfanato, ela vai para uma família. Eu tive o prazer de conhecer um pouquinho a Casa Lar, já passei lá, eu pude perceber que tudo é um carinho, os colaboradores lá, eles tratam as crianças como filho, como irmãozinhos, e quer dizer o quê? Sabe que a criança já vem passando por uma série de dificuldades, né? Passa aí talvez por sai do seio do colo do pai, da mãe ali, a violência, ele tem que ir para um local onde tenta esquecer um pouco isso aí, né? E para isso, Gilmara, existe uma equipe técnica que atua nesse serviço aí? Exatamente. O acolhimento de crianças e adolescentes em Itaió, ele existe desde 2012. Ele iniciou como Casa Lar e era um equipamento que acolhia até 10 crianças e adolescentes. Devido à minha formação e devido ao fato de eu já ser servidora efetiva no município há muito tempo, eu tive a grata satisfação de trabalhar como assistente social na instituição de acolhimento Casa Lar. E de acordo com a demanda que foi aumentando, então se houve a necessidade de aumentar para abrigo, que é para até 20 crianças e adolescentes. Dentro do abrigo, então, nós temos uma equipe técnica que é formada pela coordenadora, que é uma pessoa com graduação em pedagogia, uma assistente social, uma psicóloga. Também temos 12 educadores sociais, que são as pessoas que trabalham diretamente com as crianças e adolescentes. Eles têm uma jornada de trabalho de 24 horas, trabalham 24 horas e folgam 72, exatamente porque esse período de 24 horas é um período de dedicação integral, dia e noite, né? Dia e noite, cuidando dessas crianças e adolescentes. Também temos 2 serviços gerais e uma cozinheira. A gente às vezes ouve algumas críticas, Aristeu, em relação mas essas crianças estão lá com todo mundo fazendo as coisas para elas, que elas não vão aprender, não existe isso, é como uma convivência familiar. Então as crianças também têm uma rotina de contribuição para manutenção da casa. Nos finais de semana não temos serviços gerais e nem cozinheira. Então são os educadores junto com os adolescentes que providenciam a alimentação e esses educadores, então eles inserem essas crianças e adolescentes dentro da rotina da casa. E é uma rotina como se fosse na família, vai para a escola, volta da escola, almoça, tem as outras atividades. A gente procura proporcionar também, muitas crianças chegam com déficit escolar, então essas crianças são inseridas em aulas de apoio, são incentivadas a fazer o nivelamento, porque muito adolescente chega na Casa Lar e ele tem uma idade maior e ele está numa série onde tem crianças menores, então isso também é importante para ele, fazer o nivelamento dele para que ele esteja também na escola convivendo com os adolescentes da idade dele. Então a gente tem todo esse olhar no cuidado da saúde das crianças, o acompanhamento psicológico, as consultas especializadas, tudo isso é mantido dentro da rotina do acolhimento. Bacana. Gilmara, quais são os objetivos desse serviço? Então, um dos principais objetivos do serviço de acolhimento seria a redução dos danos que toda essa vivência de violência causa na criança e no adolescente. Obviamente a gente não consegue reduzir todos esses danos, mas a gente
vai, no decorrer do trabalho, tentando melhorar, né, trazer, para fazer com que essas crianças e adolescentes elas tenham um sentido de vida, né, que elas possam superar a violência que elas vivenciaram, ou as outras questões de abandono, de ameaça, né, e aí o acolhimento vem para isso, para fazer a diferença na vida dessa criança e adolescente, para fazer com que ela supere essa situação de violação de direito que ela sofreu, e aí que ela consiga novamente ressignificar a vida dela com outros conceitos e com outras vivências. Não se pode tratar a criança, nesse momento adolescente, de uma maneira de colocar lá, esperando aí esperando com que seja feita a justiça, que vá para um fórum para decidir se a criança vai para cá ou vai para lá, mas sim você tem essa preocupação em manter ele bem nesse momento, continuar a sua vida, um crescimento, aprendendo, estudando, para que ele possa então retornar. E também, né, Gilmara, vale lembrar e falar também que, né, quando chega, né, nesse ponto, é um trabalho grande, porque tem que trabalhar com a família que está saindo, violando ali, e a criança também, quer dizer, são dois fatores. É a mãe da criança e a família também, né? Sim. Inclusive as famílias são acompanhadas por equipes da assistência social. Aí entra o trabalho da equipe da média complexidade, que é um outro âmbito da assistência social, e aí essas famílias, a partir do acolhimento, essas famílias passam a ser acompanhadas por essas equipes, que sempre são compostas por assistentes sociais e psicólogos. E então é feito esse trabalho da criança dentro da casa, se existe a possibilidade, a reaproximação dessa criança com a família biológica. Então aí existem questões, situações em que a família biológica visita a criança acolhida lá dentro do acolhimento, é viabilizado esse retorno. É isso que a gente procura, né? Reduzir todos aqueles danos que foram causados e talvez fortalecer os vínculos que ainda hajam, ou tentar reaver esses vínculos. Bacana. Gilmara, a gente sabe que para trabalhar, vamos falar com crianças, adolescentes aí, as pessoas têm que ter um carinho especial, né? E a gente sabe que muitas pessoas, mas eu gostaria de trabalhar, quem sabe um dia num abrigo assim, para poder dar uma atenção, dar um carinho para uma criança, né? Para conhecer um pouco mais, enfim, tem eu já sou pai, né? Então a gente sabe qual é o carinho de ter filhos e crianças, né? É muito difícil para se tornar um educador, um profissional? Tem cursos, processo seletivo? Como é que funciona? Tem previsão de quando terá? Como é que está a situação? Assim? A maioria dos nossos educadores sociais, a gente chama de educador social, né? A pessoa que trabalha diretamente com a criança e o adolescente, a maioria deles são servidores efetivos do município. Inclusive a gente tinha um processo seletivo aberto que encerrou ontem para a contratação temporária, porque como ele é um serviço que não pode ser interrompido, nós precisamos lançar mão de contratações temporárias com uma certa frequência. Então, assim, ou por processo seletivo ou por concurso, e aí a partir do momento que a pessoa é admitida, aí ela começa a receber capacitação para entender o trabalho e também para saber como vai lidar com todas as questões que vão surgindo no dia a dia, que muitas vezes é um pouco diferente das nossas questões que a gente vivencia nas nossas casas. Essas crianças, esses adolescentes, eles trazem uma história de vida com eles, né? Que tem que ser respeitada também, com certeza, né? Os laços de afetividade. Então, assim, é uma função que exige uma sensibilidade muito grande. Não que a pessoa vá se envolver pessoalmente, emocionalmente com aquela criança, mas ela vai ter que saber lidar com todas as questões que vierem surgindo, né? Uma das coisas que talvez a gente possa vir a modificar é essa carga horária, né? Porque 24 por 72, 24 horas talvez seja uma carga horária muito cansativa, extensa. A pessoa não pode dormir, porque de noite tem bebê que precisa ser alimentado, tem bebê que precisa receber medicação, tem bebê que realmente chora, que precisa do colo, sim. Então, né, precisa desse carinho e dessa atenção. Estamos, inclusive, pensando em modificar a carga horária para 12h36.
que aí seria uma carga horária menos extenuante para as pessoas que trabalham no acolhimento. Que bacana. Gilmar, a gente sabe que podemos ficar aqui falando muito tempo aí sobre essa pasta. Quero lhe convidar também que você retorne futuramente, alguns dias aí, para falar de outros assuntos. A gente sabe que falar de ciência social é um trabalho muito gratificante. A gente sabe da preocupação que vocês têm também com essas crianças, com adolescentes, né? Vamos deixar o espaço aberto para que a gente retorne aí. Vamos falar, temos assunto que hoje fala muito, que é a adoção. A gente vai poder falar sobre isso aí também. Temos vários assuntos para falar relacionados à sua pasta. Quero parabenizar você, toda a sua equipe aí, por esse trabalho magnífico que faz aqui. A gente sempre fala que é um trabalho silencioso, é aquele trabalho que é feito, como você bem falou, é 24 horas, não é horário comercial que chega essas horas e vai embora. É um trabalho feito 24 horas. E eu lhe pergunto, Gilmar, para nós encerrar nosso bate-papo aqui, vou deixar espaço para suas considerações também. A gente sabe que o trabalho, a função de vocês, o trabalho nesse momento, né, tá ali com a criança, né, dando aquela atenção. Mas se algum ouvinte, algum internauta, né, ele percebe que tem um caso isolado, talvez no interior, na cidade, uma criança passando por um abuso, por algo assim, qual seria o principal canal, né, vai até vocês fazer essa denúncia? É polícia? Como é que funciona? Qual é o canal que a gente sabe muitas vezes? Tem casos, os vizinhos acabam vendo aquele abuso, maltratando uma criança, por exemplo, e não sabe como proceder. Qual é o principal canal nesse momento? O canal é a denúncia. Não adianta procurar a assistência social, porque nós não trabalhamos nós não determinamos o acolhimento, a gente somente acolhe. Então aí os canais oficiais é Conselho Tutelar, é a denúncia no Disque 100, que é um mecanismo que é pouco utilizado pelas pessoas, mas é muito importante que o Disque 100, ele é nacional, mas ele, se for da nossa cidade, ele vai ser direcionado para os órgãos específicos no nosso município que vão verificar a questão dessa violência que está acontecendo. Uma ligação que salva a vida, né? Exatamente. E pode mudar uma vida. Que bacana. Gilmara, quero agradecer a tua presença mais uma vez, muito obrigado, fico feliz com a sua presença aqui. Assunto para a população que é gratificante, é gostoso falar sobre isso aí. Deixo espaço para as suas considerações, obrigado mais uma vez. Agradeço novamente a Rádio Educadora a estar concedendo esse espaço e espero sim voltar aqui para a gente falar dos outros serviços que são muitos e que a gente gostaria que a população tomasse conhecimento. Bacana. Gilmara, obrigado mais uma vez. Essa Gilmara Moraes Vilvoc, secretária de Ciência Social aqui do município de Itaió. Esse bate-papo está ao vivo na nossa fanpage, à tarde estará à disposição também no portal educadora.com, o portal de notícias mais acessado do Alto Vale.